A gente parou na última live. Eu queria trocar uma ideia contigo. Na verdade, foi até uma sugestão de vocês a respeito de como a gente continuava maestralmente com esse conteúdo. Como vocês estão enxergando a precificação, né? Como isso vai ser traduzido em preço, em termos de tempo, todos os tipos de horizonte aí. Legal. O pessoal tá reclamando já do meu áudio. Já, cara. Padrão, eu já aceitei. Mas mudei aqui o áudio. O pessoal fala agora se o áudio tá bom, vai dar um... O áudio tá bom. Pra mim, o áudio tá bom. Então é isso. A galera acho que eles já reclamam do áudio antes de escutar o áudio. Mas, cara, eu tinha separado uma paradinha que eu queria mostrar pro pessoal, que eu fiz realmente uma trend no Twitter só para falar um pouco sobre... um pouco se o Ethereum está precificado ou não, né? O Demerge está precificado ou não. Acho que essa é a pergunta. Acho que vão ter duas perguntas bem significativas que a gente vai escutar, né? Esse mês, que a primeira é: Demerge está precificado? A segunda é: cara, e aí, dado o que o Fed vai fazer com a taxa de juros? Eu acho que são as duas coisas que o pessoal tá mais preocupado. Queria puxar primeiro o Demerge. Demerge, ele é um pouco mais claro, né? Naturalmente, a gente analisa mais de cripto aqui no Mercúrios. Mas uns pontos que eu queria trazer aqui, cara. Uma visão que eu tenho particularmente, né? Essa ideia de compre no boato e venda no fato. Já bati muito nessa tecla com quem acompanha aí a gente, que é o seguinte: o mercado de cripto, ele tá muito animado com o Demerge, mas a gente está vendo alguns sinais que podem complicar a nossa vida. Quais são esses sinais? A gente tem uma força especulativa muito forte no Ether. Então, esse é um gráfico, né, que compara volume do Ethereum versus volume do Bitcoin. Percebam que o volume do Ethereum superou o volume do Bitcoin. Agora, no momento do mercado spot, 60% do volume do mercado spot é Ether contra 40% de Bitcoin. Ou seja, se a gente parar para pensar, cara, Ether é um ativo que ele tem metade do tamanho do Bitcoin. Teoricamente, ele deveria ter ali metade do volume do Bitcoin. Então, se a gente está com um volume tão alto de Ether, isso é no mínimo um sinal de alerta. Outra coisa que a gente observa, a gente viu uma descorrelação do Ether com o Bitcoin em relação à questão de volatilidade. O Ethereum está muito mais volátil e está sendo muito mais operado no mercado futuro. E aqui, para mim, cara, é o ponto que mais me incomoda, tá, de toda essa história. É isso daqui. É o comparativo entre mercado spot futuro de Bitcoin e mercado spot e futuro de Ether. O Bitcoin, percebam como ele fez essa curva aqui de alta, né? O que isso significa? Basicamente, o spot é como o investidor varejo, retail, né, que a gente chama, se posiciona em cripto. O futuro, por questões regulatórias, etc., normalmente é como o investidor institucional se posiciona. O que isso está falando aqui? Olha, o fluxo que está entrando no Bitcoin hoje, ele, nessas últimas semanas, foi mais retail do que institucional. Em contrapartida, o Ether estava com um comportamento muito parecido com o Bitcoin, mas percebam aqui a data, cara. Quando a gente começou a ter a confirmação do Demerge, quando o Demerge começou a se tornar mais claro, especialmente depois da Sepolia e da atualização da Goliard, mudou essa figura. Quem é o investidor de Ether? O investidor de Ether agora está tendo esse posicionamento mais institucional. Pô, Orlando, mas o capital institucional não é bom, o capital institucional não é racional? Ele até é, mas ele também é especulativo. E no caso do Demerge, o que acontece? A gente vai ter uma mudança que, de fato, do ponto de vista fundamentalista, é uma mudança muito significativa para o Ethereum. Mas a gente vai sentir essa mudança muito mais no curto prazo, muito mais no longo prazo, especialmente quando a gente voltar a ter atividade na rede do Ethereum, que isso vai dar o choque e vai impactar ali tokenomics, do que a gente vai sentir isso no short term. Então, esse é o ponto que a gente tem que observar, tem que entender. E aí, um ponto que eu quero trazer é o quê? Então, o que eu estou vendo agora é que o mercado tradicional, ele está precificando o Demerge, mas ele está antecipando a atualização. E ele está antecipando a atualização de uma forma muito positiva. Logo depois do Demerge, a gente vem com os números de macro, com toda essa questão. Então, a possibilidade do mercado estar otimista demais com o Demerge e se frustrar, ela é alta. E aí, por isso que eu falo, cara, talvez o Demerge ele já esteja sendo antecipadamente precificado. Por isso que, por exemplo, quando veio o discurso do Powell semana passada, o Ethereum se recuperou muito mais rápido que o Bitcoin.
Se vocês separarem, o Ethereum tem uma recuperação mais significativa, depois até o Rodrigão pode mostrar nesse aspecto. Então, eu teria esse cuidado. E aí até uns outros pontos que eu gosto de puxar aqui. Beleza, Orlando, você está falando, então vou tomar cuidado, né, por uma questão de preço. Mas e o demerge, ele pode dar errado? Isso foi até um relatório que a gente fez, até eu falei com o Rodrigão para poder passar lá no chat, né, para vocês, para que a galera... para que a galera consiga, mas foi um relatório que eu comentei muito sobre quando veio o atraso do Ethereum, né? Eu até... esse foi um texto que eu escrevi em junho, e que o pessoal estava especulando muito do Ethereum, o demerge acontecer em junho. Eu falei, cara, não vai acontecer em junho, mas expliquei muito dessas questões desses testes. O que aconteceu desde então, né? A gente teve, primeiro, uma sincronização maior dos últimos testnets da Ethereum. Isso foi muito, muito positivo, que a gente comenta. O testnet da Hobson foi muito positivo nesse aspecto, rodou muito bem, deu certo, e aí a nossa visão é muito nesse aspecto. Quando a gente olha para o histórico de testnets, a Ethereum tende a dar certo. A maior probabilidade, 99,9%, é que o demerge seja um sucesso. Isso nos últimos testnets a gente observou. E aí, que esses fatores aqui, do ponto de vista mais fundamentalista, de vantagens, né, melhora de eficiência energética, redução de barreira de entrada, por hardware, redução do risco de centralização como diversificação de nodes, entre outras coisas, tende a ter uma dinâmica mais clara. Então, realmente, long term, isso vai impactar, mas quando a gente olha para o curto prazo, isso não vai impactar, a gente pode estar vendo um momento mais especulativo. E aí, esse seria o cuidado que eu teria na minha postura. E aí, para quem estivesse perguntando, falando, cara, quero saber quando o demerge vai acontecer para, enfim, fazer minhas ordens, fazer minhas operações, a previsão é que o demerge aconteça aqui, ó, entre 14 de setembro, na noite de 14 de setembro, ou no dia ali, durante o dia, no dia 15 de setembro. Inclusive, para quem quer previsão, esse site aqui é o melhor site para você fazer. É o bordel.wtf. Ele é um site feito por devs da rede Ethereum. E ele, cara, é um site extremamente preciso. Quando eu vou acompanhar todas as atualizações, né, a gente vai fazer uma semana de merge na Mercúrios, eu foco muito nele, eu gosto de trazer muito ele, porque ele sempre traz esse norte ali com uma qualidade bem, bem grande pra gente. Então, só dando esse overview, né? Então, Fala família, tudo bom? Passando para lembrar vocês que finalmente o nosso curso saiu, um programa de aproximadamente 120 aulas que trata absolutamente tudo a respeito do universo de cripto e como operar esse mercado. Ficou interessado? Manda bala que o link está aqui na descrição do vídeo junto com um cupom com descontaço para sua compra. Tá?